Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a professora Elcimara e a partir dessa aula de hoje nós vamos iniciar um estudo sobre os cuidados imediatos ao recém-nascido ainda na sala de parto. Então, se você gosta desse conteúdo, precisa aprofundar esse conteúdo, então fica com a gente aqui nessa aula de hoje para você conhecer quais são os cuidados de enfermagem que nós vamos realizar ao recém-nascido ainda na sala de parto. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa também o seu like, seu comentário, isso é importante aqui para o canal. E você também vai estar recebendo as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, vem comigo estudar um pouquinho hoje essa assistência imediata ao recém-nascido. Em relação à avaliação da vitalidade do recém-nascido. Então, imediatamente, após o nascimento, a necessidade de reanimação vai depender aqui da avaliação rápida de 3 situações referentes à vitalidade do recém-nascido, sendo feita as seguintes perguntas. Essa gestação é a termo? O recém-nascido ele está respirando ou chorando? O recém-nascido tem tônus muscular bom? Se a resposta é sim para todas as perguntas, considera-se então que esse recém-nascido ele está com boa vitalidade e não necessita de manobra de reanimação. Nesse caso, segundo as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal de 2017, segue-se então a realização do índice de Apgar ao primeiro e no 5º minuto de vida rotineiramente. Então nós temos aqui o índice de Apgar, que avalia aqui 5 parâmetros importantes aqui para essa assistência ao recém-nascido. Então, nós temos a frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e também a cor do recém-nascido. Esse índice de Apgar, ele tem aqui alguns scores, né? Esses 5 parâmetros, nós temos aqui 3 scores, 0, 1 e 2. Vamos analisar aqui, então, essas pontuações que serão avaliadas, então, no 1º minuto e no 5º minuto. Com relação à frequência cardíaca, se estiver ausente, a pontuação vai ser 0. Essa frequência menor que 100 por minuto é uma frequência lenta, baixa, então o score vai ser 1. Uma frequência maior que 100 por minuto é uma frequência normal, então esse recém-nascido ele vai receber um score 2. Em relação à respiração, se ela estiver ausente é 0. Se for irregular, um choro fraco, um choro lento, aí esse score vai ser 1. Se essa respiração for regular, o choro é forte e bom, então esse recém-nascido vai receber aqui um score 2. Em relação ao tônus muscular, aquele recém-nascido, com tônus flácido, alargado, ele vai receber aqui uma nota 0. Aquele recém-nascido que tem boa flexão nas pernas e nos braços, ele vai receber uma nota 1 aqui nessa avaliação. Aquele recém-nascido que tem um movimento ativo, tem boa flexão, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, aí ele vai receber um score 2 aqui do tônus muscular. Em relação à cor, aquele recém-nascido cianótico, pálido, ele vai receber aqui um score 0. Já aquele que tem cianose nas extremidades vai receber um score 1. Aquele recém-nascido rosado vai receber um score 2. Quanto à irritabilidade reflexa, se estiver ausente, é 0. Se não tiver nenhum movimento, aí ele vai receber um score 1. Agora, se tiver espirro, choro, caretas, aí esse recém-nascido vai receber um score 2. Lembrando que o índice de Apgar não deve ser utilizado para determinar o início da reanimação aqui, nem as manobras a serem instituídas no decorrer ali do procedimento. No entanto, é importante fazer a verificação longitudinal, pois permite avaliar aqui a resposta do recém-nascido às manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. Se o score é inferior a 7 no 5º minuto, recomenda-se então que seja aplicado a cada 5 minutos até completar 20 minutos de vida. Então nós temos aqui os scores, de 0 a 3, é um score que ele vai caracterizar ali um recém-nascido que está intensamente deprimido. Quando esse recém-nascido receber um score de 4 a 6, ele vai estar moderadamente deprimido. Agora, quando ele recebe um score de 7 a 10,
não exibe nenhum tipo de estresse imediato, ele é um recém-nascido estável. Em geral, o primeiro minuto geralmente vai ser um pouco mais baixo, né? 8, 9, e aí no quinto minuto, esse score geralmente vai ser 9 ou 10. Que em geral, no primeiro minuto, o recém-nascido está ainda se adaptando, né, a esse processo de vida extrauterina, então espera-se que esse score seja um pouco mais baixo em relação, né, ao quinto minuto. A coleta de sangue do cordão umbilical para análise de pH em recém-nascidos com alterações clínicas. Alterações tais como respiração irregular e tônus diminuído, não fazer a coleta de maneira rotineira e universal. Então, nós temos aqui a análise, né, do pH, tá bom? Então, essa coleta, ela só deve ser feita nesse caso, não é feito de forma rotineira, só em situações em que o recém-nascido ele apresentar essa irregularidade respiratória e também essa diminuição do tônus muscular. Esse exame, né, para avaliação ali do pH, que é a gasometria do cordão umbilical, ele é importante porque ele permite a identificação da asfixia perinatal. A troca gasosa, nesse caso, ela vai estar prejudicada ao fluxo sanguíneo que está inadequado, que pode levar, então, à hipoxemia e à hipercarpenia persistente, que, se prolongada, vai resultar aqui em uma acidemia metabólica. Dando prosseguimento, não se recomenda realizar a passagem sistemática também de sonda nasogástrica e nem retal para descartar atresias no recém-nascido saudável. Lembrando que a aspiração gástrica ela pode ser necessária para alguns recém-nascidos em algumas situações. Então, se o bebê nascer deprimido e com muito mecônio, pode vir a ser necessário, mas quando essa aspiração ela é realizada de forma rotineira, sem nenhuma necessidade, a aspiração gástrica pode ser prejudicial para o recém-nascido. A grande maioria dos recém-nascidos, mesmo nascidos de cesárea, não precisam ser aspirados. A aspiração ela pode levar a uma diminuição da frequência cardíaca, espasmos de laringe, queda da pressão arterial e também alguns recém-nascidos podem apresentar dificuldade de mamar. Por isso, não se recomenda de forma rotineira. Com relação à sondagem retal nos recém-nascidos, é importante não ser feito, né, de forma sistemática. Em geral, aguarda-se pelo menos às 24 horas, no sentido de que o recém-nascido ele vai fazer cocô e depois vai ser observado, né, a necessidade de fazer ou não esse procedimento. Esses procedimentos realizados de forma desnecessária podem causar uma série de problemas, né, à saúde do recém-nascido. A própria Diretriz Nacional de Assistência ao Parto, ela faz essas recomendações. Lembrando que em alguns recém-nascidos, realmente há necessidade em algumas situações. Não se recomenda também a aspiração orofaringeana e nem nasofaringeana sistemática do recém-nascido saudável. Com relação à aspiração das vias aéreas, ela pode ser necessária em algumas situações específicas, tá? Mas os riscos potenciais de realizar a aspiração de forma rotineira, sem necessidade, que o recém-nascido pode apresentar arritmias cardíacas, laringoespasmos, vasoespasmo da artéria pulmonar. A grande maioria dos recém-nascidos nascem bem e não precisam ser aspirados. Eles são capazes, né, de limpar suas próprias vias aéreas através da tosse, através do espirro. E os recém-nascidos que nascem de parto vaginal, ao passar pelo próprio canal do parto, os pulmões já são comprimidos, provocando assim a expulsão natural do líquido amniótico, não havendo necessidade então de aspiração ali orotraqueal ou nasotraqueal. Esse procedimento ele causa muito desconforto para os recém-nascidos. O complemento tardio, né, do cordão umbilical, ele traz benefícios ao recém-nascido, tanto nos partos de RNs a termo, como também nos RNs prematuros. Tá?
Ele não parece trazer benefícios ou danos à saúde materna, tanto no parto vaginal como também no parto cesariano. Portanto, o clampeamento tardio do cordão, ele é recomendado após o nascimento, quando esse recém-nascido se apresentar vigoroso. Então, a portaria de número 371 de 2014 do Ministério da Saúde, ele institui que, para recém-nascidos a termos com ritmo respiratório normal, tônus normal também e sem líquido meconial, recomenda-se então proceder ao clampeamento do cordão umbilical em aproximadamente 1 a 3 minutos. Então, a principal vantagem do clampeamento tardio do cordão umbilical é o aumento dos estoques de ferro do bebê aos 6 meses de idade. Isso segundo as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal de 2022. Ele também previne ou reduz a ocorrência de deficiência de ferro em lactentes. Esse efeito, ele é um efeito que pode ser favorável ao desenvolvimento, ao longo prazo. Em recém-nascidos pré-termos, cujo cordão umbilical foram clampeados oportunamente, verificou-se uma incidência menor de hemorragia intraventricular e de sepse tardia. Outros benefícios também, principalmente em recém-nascidos de baixo peso, inclui aumento dos níveis de hematócrito, de pressão sanguínea, de hemoglobina e, consequentemente, maior transporte de oxigênio para esses recém-nascidos. Não há risco também, desse bebê ter um aumento aqui da icterícia grave e necessitar aqui de fototerapia. Alguns estudos não revelam risco aumentado de policitemia quando um bebê ele recebe um clampeamento tardio do cordão umbilical. Portanto, recomenda-se que o clampeamento do cordão seja adiado por pelo menos 60 segundos para recém-nascidos com 34 semanas ou mais, que não demandem nenhum tipo de ressuscitação imediata. Para os recém-nascidos prematuros com menos de 34 semanas, o clampeamento do cordão deve ser adiado ao menos 60 segundos. Recomenda-se também adiar o clampeamento do cordão umbilical por ao menos 60 segundos após o nascimento em bebês prematuros vigorosos. Aproximadamente 75% do sangue disponível para transfusão de placenta para o feto é transfundido no primeiro minuto após o nascimento. O clampeamento tardio do cordão não prejudica a realização do contato pele a pele imediato. Não há necessidade de manipulação do recém-nascido pelos profissionais de saúde nos primeiros minutos de vida, o que trará para a mãe e o filho uma vivência mais positiva. Então, é importante a gente falar sobre a oftalmia neonatal, que é uma conjuntivite purulenta, que acomete os recém-nascidos, geralmente nas primeiras 4 semanas de vida. É uma doença geralmente causada por bactérias que são adquiridas no canal de parto, principalmente a Neisseria gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis, que se dá pelo contato com as secreções genitais maternas. Então, nesse sentido, as diretrizes nacionais de assistência ao parto de 2017 recomenda a profilaxia da oftalmia neonatal, que deve ser realizada de forma na rotina, os cuidados com o recém-nascido. Então, o tempo para administração da profilaxia da oftalmia neonatal pode ser ampliado em até 4 horas após o nascimento. Recomenda-se, então, a utilização da pomada de eritromicina a 0,5% e como alternativa a tetraciclina a 1% para a realização da profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização do nitrato de prata a 1% deve ser reservado apenas em caso de não se dispor da eritromicina ou da tetraciclina. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação para se realizar de forma segura a profilaxia da oftalmia neonatal, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela orienta o quê? O uso da povidona a 2,5%, no caso o colírio, ou a utilização da pomada de eritromicina a 0,5%, ou como alternativa, assim como nas diretrizes, a tetraciclina a 1%. Em razão de sua maior toxicidade, a utilização do nitrato de prata a 1% deve ser reservada apenas em caso de indisponibilidade das outras substâncias.
Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica, tá? A vitamina K, ela deve ser administrada por via intramuscular, na dose única de 1 miligrama, pois este método apresenta a melhor relação de custo-efetividade. Caso os pais recusarem a administração intramuscular, deve ser oferecido, então, a administração por via oral da vitamina K e eles devem ser advertidos que este método deve seguir as recomendações do fabricante e vai exigir aqui múltiplas doses diferentes da administração intramuscular, que é dose única. Então, nesse caso, né, da vitamina K por via oral, o recém-nascido vai receber logo após ao nascimento, são 2 miligramas, né, como a primeira dose, vai ser de 2 miligramas, e entre o 4º e o 7º dia, ele vai receber mais uma dose de 2 miligramas. Então, atenção aqui para os recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo, em adição às recomendações para todos os neonatos, uma dose de 2 miligramas por via oral deve ser administrada após 4 a 7 semanas, né? Por causa dos níveis variáveis e baixos da vitamina K no leite materno e na inadequação na produção endógena. Então, a importância de se administrar a vitamina K por via oral em recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo. Para você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Nós temos várias outras aulas ainda, fazendo a abordagem dos cuidados imediatos ao recém-nascido na sala de parto. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu like, seu comentário, e aí você vai estar recebendo as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, aguardo todos vocês na nossa próxima aula.